Livraria Espírita Culto no Lar. A filosofia da cura. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, ride sobre o organismo material com que se acha em contacto molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é outra a causa de certas enfermidades. Os que quiserem dar-se a esses exercícios, devem saber acionar a força da vontade. E preciso, antes de tudo, educar a vontade, tomando consciência do que se quer, e determinando a ação correspondente. Não basta querer, é preciso executar. E ninguém executa, com sucesso, aquilo que não quer com determinação. É necessário que se coloquem à disposição dessa força íntima que determina o entrar em vibração com a força dinâmica da natureza. Todo exercício mental, em favor de uma cura ou da solução de um problema, físico ou mental, está intimamente ligado a esse dinamismo da criação. Quantos paralíticos superaram, desse modo, sua condição física deficiente e tornarão-se homens úteis e exemplares? Como exemplo, podemos citar o professor João Custódio Machado, de Tupaciguara, Minas Gerais. Para reforço dessa ideia, de força e domínio da vontade, podemos mencionar, ainda, o caso de June Alison, americana, paralítica das pernas até os 11 anos de idade, e que, por autossugestão, criou, para si, métodos de vida próprios. Ao contrário de entregar-se ao desânimo e à revolta, acendeu, dentro de si, fé robusta. Dominada pela esperança, executava perfeitos exercícios de natação e equitação. Por fim, atingiu o seu ideal, tornou-se bailarina. Vençamos os complexos por exercícios mentais, bem ordenados, acompanhados dos correspondentes exercícios físicos. Não se deve, porém, alimentar otimismos exagerados, e nem querer resultados imediatos e surpreendentes. Os movimentos têm que ser, a princípio, criados mentalmente, seguidos, naturalmente, dos exercícios físicos. É preciso superar, com o próprio esforço, as limitações orgânicas. Deve-se guardar a certeza de que a mente criará recursos físicos para a parte sem movimento. A oração desempenha papel muito importante, na liberação do nosso campo mental e na arregimentação de energias vitais, que nos respondem ao próprio esforço. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado por acréscimo, disse Jesus. Se a pessoa é revoltada e se encontra desesperada na sua situação de sofredora, achando estar sendo vítima de uma injustiça divina, em razão do seu estado paralítico, nessa posição negativa, nada alcançará. Será preciso que faça, desde logo, uma reforma íntima. Uma das bases do sucesso é a aceitação das coisas como elas são, com plena confiança nos desígnios de Deus, na certeza de que tudo o que nos acontece tem sua razão de ser em causas justas. Não cai uma folha de árvore sem que a vontade do Pai se manifeste, disse Jesus, expressando a verdade de que nada é obra do acaso, na natureza, mas que tudo está relacionado com a harmonia e a economia universais.
Quem necessite tirar proveito das suas horas de dor, prepare seu panorama mental, a fim de que obtenha as flores e virtudes do céu. A graça divina vem ao encontro das criaturas, conforme a correspondência dos seus propósitos com as conquistas espirituais. Deus não dá, realmente, pedra a quem lhe pede pão. Iniciem-se os exercícios com a mente elevada para o alto, e os resultados benéficos não se farão esperar, por resposta aos esforços de quem procura no amor imensurável que preside nossa vida. Lembremo-nos, de outra parte, que o cérebro, atuando sobre todos os nossos órgãos, também atua no órgão doente. O pensamento arregimenta e distribui fluidos que dão a energia necessária à parte enferma. O espírito é a fonte criadora da vontade psíquica e estimula o cérebro através do pensamento. Querer é poder, mas a oração e o sentimento de humildade também devem ser exercitados. Disso depende o sucesso de toda uma série de buscas e conquistas do ser humano. É de sumo interesse conhecermos a ação do espírito sobre a máquina fisiológica, diante da importância dos exercícios espirituais que, levados com perseverança e tempo indeterminado, nos libertarão da paralisia e de outras enfermidades. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, cérebro, cerebelo e bulbo, a medula espinhal, e os nervos periféricos, cranianos e raquidianos. O cérebro é a estação central. A medula espinhal e os gânglios são estações secundárias, os tracos nervosos são os cabos, sendo as fibras nervosas os fios isolados que unem várias partes da estação central, ou estabelecem contatos entre as estações central e secundárias, ou as dirigem a todas as partes do corpo. O cérebro recebe as mensagens do espírito, que é o agente da máquina humana, e transmite as ordens a todas as outras partes orgânicas, de maneira idêntica a uma estação central telegráfica. Se esta lei do Criador não vigorasse, o corpo seria uma máquina inerte, pois o eu nada mais é do que o espírito atuante e imperecível. Este, que é o princípio inteligente do universo, impulsionou, pelas noites dos milênios, com o seu próprio progresso, a elaboração perfeita da máquina que, em sua forma mais evoluída, constitui o corpo físico, formado de matéria condensada. Destarte, o corpo humano, desligado do espírito, torna-se inerte como o instrumento sem o músico. E o violino silencioso, sem o seu violinista. Sem o musicista não se ouve um ruído, tudo cessa. Com a retirada integral do espírito, o corpo deixa de existir. O espírito continua a viver em outro plano, segundo o seu adiantamento espiritual. Aí se demora à espera de uma nova máquina orgânica que dirigirá. Processa-se, desta forma, a reencarnação, mecanismo pelo qual se realiza o desenvolvimento espiritual da criatura encarnada. Falamos do desligamento total do corpo, do seu espírito. Vejamos, agora, o afastamento do espírito por alguns instantes, por intermédio do anestésico, de ação geral, droga que inibe os centros nervosos, impedindo, consequentemente, uma ligação mais estreita do espírito com o corpo. Este, então, não sente dor alguma, porque a dor se acha intimamente relacionada com o espírito, e, durante a anestesia, o espírito afasta-se parcial e temporariamente do corpo material pelo enfraquecimento do comando. Terminada a ação do anestésico, as células voltam a receber as vibrações do espírito, o que se faz por intermédio de uma matéria sutil, o perispírito. Vejamos, ainda, o caso de hipnose.
O hipnotizador emite ao sistema nervoso do paciente as suas correntes magnéticas e estas, representando a vontade mais forte do atuante sobre o hipnotizado, podem determinar conforme o caso o afastamento relativo do espírito. Pode dar-se mesmo a ruptura completa do ligamento entre o corpo e o espírito. Os leigos dessa ciência do magnetismo não devem, portanto, abusar da ação desta força, que é ainda tão pouco conhecida. Durante o transe hipnótico, o espírito do paciente foi comandado pelo hipnotizador, que age como agente indireto. Afastada a corrente magnética do hipnotizador, o espírito retorna ao corpo, sem relacionar o sucedido durante o transe. É muito fácil, através da doutrina espírita, distinguirmos o estado psíquico do material. O primeiro é o agente e o segundo o paciente, existindo um intermédio, que é o perispírito, laço semimaterial, que possibilita a união do corpo com o espírito. O perispírito conduz a manifestação do espírito à matéria, existindo centros peripiríticos que permitem a ligação, por exemplo, do sistema material com o comando central, que é o espírito. Dada a relação entre o espírito e a matéria, consideremos, agora, o porquê do valor dos exercícios espirituais, que constituem a finalidade principal deste pequeno trabalho. Como vimos, a matéria está submetida ao espírito, que comanda todos os movimentos do corpo por intermédio da vontade e da irradiação cerebral, através dos canais nervosos. Quando estes estão obstruídos, como no caso da paralisia ou atrofiamento, o espírito já não tem o comando da região afetada, pois aí não chegam os seus estímulos. É justamente aqui, no caso de vencer essa obstrução, ou lesão, que tem razão de ser os exercícios espirituais. Eles nada mais são do que esforços criadores e poderosos da vontade do espírito que, por intermédio do seu centro de receptividade, que é o cérebro, tenta reabilitar o sistema, para assumir, novamente, o comando da parte lesada. Através da doutrina espírita, sabemos que os sofrimentos morais e materiais das criaturas humanas, isto é, as provas e expiações a que se sujeitam nas encarnações, são consequência de conduta anterior, nesta ou em passadas existências. Se muitos de nós, desde a mais tenra idade, passamos pela prova da paralisia em algum dos nossos membros corporais, não devemos indagar da causa desse sofrimento na presente existência, da qual ainda não podemos nos senhorear. Temos que nos voltar para o pretérito, para as encarnações passadas. As impossibilidades físicas, as inibições, os desníveis sociais e todas as condições desagradáveis da vida atual, constituem o reflexo de nosso comportamento, menos sadio, durante anteriores peregrinações pelo nosso planeta. O desrespeito à lei do amor, o abuso do nosso livre-arbítrio, em existências passadas, são causas cujos efeitos aparecem hoje, em nossa vida, em forma de doenças físicas e morais. Jesus nos ensinou que seria preferível que entrásemos na vida sem pernas e sem olhos, a que eles nos servissem de pedra de tropeço, de motivos de escândalo. Esse ensinamento, aparentemente rude, pode nos levar, no entanto, a uma melhor compreensão dos problemas da cegueira e da idiotia, dos nossos defeitos físicos e de tantas outras enfermidades, que recebemos por colheita obrigatória daquilo que plantamos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, disse Jesus. Vamos, pois, agradecer as oportunidades benditas que nos oferecem as vidas sucessivas,
porque elas constituem o método adotado pela justiça divina para que alcancemos a perfeição espiritual. Se o nosso espírito deve atravessar momentos penosos de inibição e desconforto, confiemos em Deus, que é sabedoria e bondade, e não nos dá provas superiores às nossas forças, nem reclama resgates maiores do que os nossos débitos. Todos seremos felizes, um dia, desde que trabalhemos para isso, buscando a regeneração da nossa alma, a reforma do nosso mundo íntimo, através da pedagogia do amor, que nos transforma na prática, pura e simples, da caridade. Saibamos aceitar e abençoar os instantes rápidos das nossas provas, pois uma existência terrestre não é mais do que um minuto da vida eterna do Espírito. Confiantes e resignados, entreguemo-nos à misericórdia divina, em busca de alívio para os nossos sofrimentos. Que meu caso pessoal, e a experiência que dele tirei, possa servir de estímulo para resolver os problemas de todos aqueles que, como eu, trazem a dolorosa provação da paralisia dos seus membros. Afirmo categoricamente, nada teria conseguido se não tivesse recebido as bênçãos dos ensinamentos ofertados pela doutrina espírita, cuja literatura, muito rica, pode nos proporcionar conhecimentos profundos acerca de nós mesmos e do espaço que nos rodeia. Concluindo esta parte do nosso trabalho, queremos, mais uma vez, ressaltar a importância da vontade na construção do nosso porvir. Somos artífices do nosso destino e, assim sendo, convidamos os que nos leem a acompanharem com simpatia a história singela de alguém que conseguiu, através de ingentes esforços e exercícios perseverantes, físicos e espirituais, a modificação do curso da sua moléstia. Atrevo-me a dizer que, através do poder da nossa vontade, podemos regenerar qualquer órgão ou parte lesada, restabelecendo a nossa própria saúde. Desejamos àqueles que marcham, tangidos pela provação da paralisia, as mesmas bênçãos que hoje nos dão tanta felicidade. Rogamos a Jesus que dê a todos quanto buscam a sua cura espiritual, a fortaleza e a esperança necessárias para modificarem o roteiro da sua vida.